Imagine uma cidade, em plena noite, com seus moradores paralisados de terror. Não por um crime, mas por algo que desceu do topo de uma montanha. Não era a gente. Eram monges. Monges fantasma de olhos de fogo que, em 1931, vieram para amaldiçoar o Brasil e revelar uma fortuna. O que você faria se um jornal te dissesse: os espíritos querem dizer onde existe uma botija? Fique até o final, porque a fonte desta história é o relato original da época, e o que eles pediam aos céus é chocante. Para entender essa lenda, precisamos voltar a Santos, 1931. A cidade mal havia se recuperado da tragédia de 1928, quando um deslizamento no famoso Monte Serra enterrou dezenas de vidas. O trauma era recente. A Revolução de 30 era o tema do dia. E é nesse cenário de tensão que a história começa, no meio da noite, em uma redação de jornal. Naquela madrugada, um senhor, Joaquim da Silva, invadiu o jornal, tremendo e esbaforido. Ele tinha acabado de ver algo que o faria ser a manchete do dia. Eram eles. Os fantasmas do Monte Sinistro. Eu vi, senhor redator. Vi, há poucos momentos, no alto do monte, os monges brancos, muito brancos, de olhos de fogo, enormes, dilatados. Mas o que era mais aterrorizante não era a aparência. Era o que eles estavam fazendo. Blasfemando como loucos. E, como se a cena não fosse bizarra o suficiente, eles eram liderados por uma figura esguia, com uma cruz branca e misteriosa. Joaquim da Silva tinha uma teoria. Os fantasmas eram os espíritos das vítimas da catástrofe de 28. Mas por que voltaram? Não para assustar, mas sim para revelar um segredo. Acreditava-se que os espíritos queriam dizer onde estava enterrada uma grande fortuna, uma botija escondida em um prédio na travessa da Santa Casa. No entanto, a quitandeira Dona Ana Correia adicionou uma camada ainda mais sombria ao mistério. A nossa reportagem voltou ao Monte Serrat para falar com Dona Ana. Ela confirmou a ronda sinistra dos monges, mas as blasfêmias, segundo ela, tinham um alvo muito específico: o Brasil. Dona Ana disse que os espíritos estavam predizendo coisas horríveis para o país. Mas havia mais. Os fantasmas estavam irritados com os chefes da revolução. Eles clamavam abertamente aos céus para que punissem os líderes da época. Diante disso, a pobre quitandeira apenas fez o sinal da cruz, pedindo que aguardassem os resultados daquela ronda sinistra. Terror com um toque de fortuna e crítica política. Esse é o Monte Serrat em 1931. As pessoas ligavam sem parar para o jornal, buscando saber mais. Mas e você? Se soubesse que um fantasma pode te levar a uma fortuna, você subiria o monte? Deixe nos comentários. Você acha que o jornal estava noticiando um fenômeno real, ou era apenas histeria por causa da tragédia e da crise política? Curtiu essa história resgatada de um jornal de 1931? Dê o like para que o algoritmo entenda que você ama mistérios e se inscreva no canal para não perder a próxima história bizarra que vamos desenterrar dos arquivos.